Olá, estamos aqui hoje com uma convidada muito especial para mais um Encontros no nosso canal. E a nossa convidada de hoje é Denise Lawrence. Denise Lawrence, ela é uma pesquisadora e praticante da meditação Raja Yoga já há 50 anos. Ela também é escritora, ela tem artigos e livros escritos sobre esse tema. E, antes de mais nada, ela é uma pessoa que tem ido muito a fundo nessa prática e usado todos os conceitos do Raja Yoga na sua própria vida. Então, com certeza, Denise, ela tem muito para acrescentar para todos nós e tem muita coisa para nos ensinar também. Bem-vinda ao nosso canal Insights, Denise. É uma satisfação ter você aqui conosco. Welcome, Denise, and thank you for having accepted our invitation to be here today. Muito bem-vinda, Denise, e obrigada por ter aceito o nosso convite para estar conosco hoje. Primeiramente, você é realmente essa pesquisadora em termos da conexão que existe entre o Gita e a prática do Raja Yoga. E eu acho que o Gita é esta escritura mais famosa, conhecida ao redor do mundo. Pelo menos aqui no Brasil, muitas pessoas leem o Gita, estudam o Gita. E o Gita é bastante filosófico e metafórico, pelo que eu sei. E a primeira coisa que eu gostaria que você falasse a respeito é qual é a real conexão que existe entre o Gita e a nossa vida prática. Como que as pessoas podem tomar algumas das lições e dos conceitos e das orientações no Gita e aplicar nas suas vidas diárias, de forma que elas possam tomar um benefício disto. Bem, está absolutamente conectado com a nossa vida real. O Gita é apresentado como uma alegoria e é apresentado num campo de batalha, e isto é metafórico com a vida, porque a vida é um campo de batalha e você está constantemente sob ataque de uma ou outra coisa ou de alguém, de algum lado. Você experimenta estresse, você experimenta às vezes injustiça, você tem que criar estratégia, você precisa de orientação, você precisa ter um senso de perspectiva sobre a vida que seja realista e não simplesmente uma ideia criada por alguém. Então o Gita, ele é antigo, é dito que ele tem 5.000 anos de idade e é dito que ele vem do Deus incorpóreo que se posiciona como professor e também como instrutor do guerreiro espiritual. Então, nós precisamos olhar para nós mesmos de diferentes formas. E a vida, ela se passa no conceito dos relacionamentos. A vida é um negócio muito competitivo, é político, o sistema familiar é político, você tem que negociar pelos seus direitos, você tem que negociar o equilíbrio de poder, a fim de ser capaz de expressar-se livremente. E o Gita, ele está relacionado com a filosofia do karma, que significa que você realmente recebe muitas informações sobre como agir de tal maneira que as consequências das suas ações tragam os melhores resultados possíveis para você e para todos os demais. Então, é absolutamente relevante, quer seja nós estejamos falando de 5.000 anos atrás, ou 1.000 anos atrás, ou quer a gente esteja falando de hoje, porque a natureza humana é a natureza humana e sempre foi assim. Então, as pessoas têm as suas guerras internas, os seus demônios internos, e o Gita fala bastante sobre como lidar com esses demônios internos. Você está num contexto da sua família, da sua comunidade, do seu país.
Você está no mundo, você está numa cultura, você tem um contexto de crenças culturais, crenças religiosas, crenças científicas, uma visão mundial, e você tem que entender a si mesmo no meio de tudo isso e como funcionar de forma que você tenha sucesso. E as pessoas, elas estão sem poder. Elas, na maior parte das vezes, não sabem o que elas estão fazendo em todos esses campos da vida. Elas podem ser boas em dois campos, mas podem não ser boas nos demais. E o Gita nos ensina como ser bons em todos estes aspectos da vida, mas também nos ensina a tomarmos poder, porque a alma, ela mesma, está enfraquecida neste momento. E isto aconteceu devido a uma longa história de um karma negativo, traumas, traições e tantas coisas que enfraqueceram a alma. E o Raja Yoga é um grande estudo, mas também é uma prática onde você aprende a como conectar a sua mente ao Ser Supremo de forma que você possa tomar poder, porque você precisa de poder para ser capaz de colocar na prática estas orientações e perspectivas tão sábias que são ensinados através do Gita. Então, esta é a conexão. Muito interessante. Você sabe, escutando tudo que você está dizendo, há dois sentimentos diferentes que emergem dentro de mim. Por um lado, existe esse excitamento e é muito convidativo tudo que você está dizendo, porque mostra que é realmente possível que alguém crie o seu próprio destino. Você pode criar o seu destino. A vida está nas suas mãos e é possível. Não é alguma coisa que você vive aleatoriamente esperando que as bênçãos de Deus ou que o futuro traga um resultado. Mas, por outro lado, também mostra que é muito complexo e muito profundo e que realmente requer atenção, tempo, estudo, dedicação. Então, nós sabemos também que o Raja Yoga é conhecido como esta prática muito difícil, o yoga mais elevado de todos. Algumas pessoas, inclusive, dizem que você tem que passar através de diferentes passos para ser capaz de realmente praticar o Raja Yoga. Então, a minha pergunta é: você acha que a prática do Raja Yoga é alguma coisa fácil ou é algo difícil? Vamos colocar desta maneira: há muitos níveis, e quando você pensa sobre a vida como uma universidade, uma vez que você comece a incluir as ideias, os conceitos e práticas do Raja Yoga na sua vida, você começa com aspectos muito simples e básicos de jardim de infância, mas à medida que você vai evoluindo, você começa a ver e experimentar a complexidade, e você está num curso de estudo que continua ou que pode continuar até o final da sua vida. Então, você pode mover-se de um nível para outro nível, para outro nível, e à medida que você naturalmente, organicamente completa o seu entendimento de um nível, você experimenta um bloqueio, e este bloqueio é um sinal que você terminou aquele nível e agora você tem que se elevar para um outro nível, e você tem que passar por isso, por este bloqueio invisível, e então você alcança o próximo nível, e aí você pode ir e há diferente paisagem, diferentes desafios, diferentes coisas são necessárias de você. É um nível mais sutil, você tem que prestar contas mais do que naqueles níveis mais fáceis, e à medida que você vai passando pelos diferentes níveis, é como numa escola. Você sai do jardim de infância, você vai para um nível básico, médio, mais elevado, você pode ir para a universidade, pode fazer um bacharelado, mestrado, doutorado e continua evoluindo.
Mas, diferente de uma universidade regular, você não se especializa numa área de especialização, como a maioria das pessoas do ambiente acadêmico fazem, mas para você, o seu horizonte vai se tornando mais e mais e mais amplo. E você aprende alguma coisa que eu chamo de pensamento circular, que capacita você a olhar para tudo sempre de uma forma holística e sempre olhando para o universo inteiro, e a sua perspectiva, à medida que você progride, torna-se mais e mais ampla e mais profunda, e você é capaz de captar conceitos universais muito mais amplos e viver no meio daquilo, fazendo o que você tem que fazer e mudando a sua mente de aqui e agora, nesse minuto, e olhando para tudo de uma perspectiva global no segundo seguinte. Então, você nunca está fora do contexto, e é isso que eu gosto tanto a respeito dessa prática. Quando você vê dessa maneira, você olha para o passado, o presente e o futuro, o Gita fala muito a respeito disso. Você precisa ver as consequências daquilo que você está fazendo e como você chegou aonde você chegou agora. Está tudo relacionado ao passado, presente e futuro. E para entender isso, você realmente precisa prestar atenção ao presente, porque este é o único tempo em que você tem liberdade de ação. E se você está ocupada pensando em alguma coisa a mais no momento presente, você perde oportunidades. E aí o seu karma não pode ser tão potente ou ter tanto impacto quanto ele poderia se você realmente entendesse a importância de usar cada momento presente. E à medida que o segundo presente vai para o passado, solte aquilo, deixe ir e se foque no segundo seguinte, porque é aí que você pode atuar. E é assim que você cria o seu destino. E sobre esse aspecto que você está mencionando sobre o momento presente, também conectando isso com o Gita, nós estamos vivendo tempos sem precedentes por causa da intensidade dos eventos que estão se passando à nossa volta, mas também as pessoas estão tão ansiosas e parece que depois da pandemia todo mundo se tornou um pouco mais ansioso internamente e parece que existe extremo externamente, mas também rápido internamente, tantos desafios, guerras e calamidades naturais que impactam a economia do mundo inteiro. E as pessoas não veem muitas perspectivas para o futuro no longo prazo. Como é que você conecta o momento presente com o Gita? Bem, uma das coisas que nós aprendemos no estudo do Raja Yoga em conexão com o Gita é que o mundo do qual o Gita também fala a respeito, esse mundo das percepções sensoriais, ele nos engana. Então, o que nós temos que fazer na nossa prática é realizar, perceber que todas as coisas que nós percebemos através dos sentidos, aquilo que a gente vê, que escuta, que toca, que cheira, tudo que está invadindo a sua consciência através dos seus sentidos, tudo isso é um filme tridimensional que tem multiníveis, porque muito do que as pessoas experimentam não é como eles costumavam experimentar, mas nós temos hoje em dia essa mídia, a mídia social, e você é bombardeado com um material. E no trabalho as pessoas estão usando tecnologia e nós estamos muito afetados, nós somos muito afetados pela alta velocidade da tecnologia, e o que nós precisamos fazer é a tecnologia que deveria tornar a nossa vida mais fácil, definitivamente torna tudo muito mais complicado. Então, o que você tem que fazer, usando o conhecimento do yoga, é criar uma distância entre você e as suas percepções sensoriais.
e entender que sua responsabilidade consigo mesmo é ser seletivo. E você aprende como usar o seu foco de atenção de tal maneira que você seleciona o que quer que seja útil, relevante, significativo para você e o que você quer saber. Se você quer saber sobre tudo, você não vai saber de nada, porque você não está sendo seletiva, você está sendo uma espécie de vítima desse bombardeio. Então você realmente precisa manter-se no centro do universo, não como uma espécie. Você está lá, tudo está acontecendo com você. E o lugar onde você experimenta o que quer que entra através dos seus sentidos é a sua mente. E o que o Gita nos ensina é como cuidar da nossa mente, de forma que você apenas permita entrar aquilo que você quer, aquilo que você quer entreter na sua mente. Porque onde é que você vive? Você não vive na sua casa, no seu apartamento, você vive na sua mente. Então, aprender como usar a sua mente, trabalhar com a sua mente de tal maneira que a sua vida tenha qualidade, significa que você precisa estar em controle dos inputs que entram através dos seus órgãos dos sentidos, e você pode distanciar-se e assim que você aprende a ser rápido. Um dos aspectos, nós sabemos que a origem dos pensamentos é a consciência. E nós também sabemos que uma das bases do Raja Yoga, da prática do Raja Yoga, é exatamente essa consciência de quem nós realmente somos. E você gostaria de falar um pouquinho mais a respeito desta consciência de quem nós realmente somos, a consciência da alma, por assim dizer? O Gita fala sobre a alma, e o que é difícil para as pessoas é realmente captarem alguma coisa, ou qual é o significado, as implicações, a vibração e a ressonância do entendimento de que você é imortal. Isso está muito, muito distante de como as pessoas normalmente pensam. Mas o Gita diz, você é imortal. Nunca houve uma época em que você não existiu como esse mesmo indivíduo que você é. E você nunca vai deixar de existir. E ao mesmo tempo você passa por muitos estágios, e o estágio presente no qual você está é muito exaustivo e enfraquecedor, e é por isso que nós estamos tendo tantos problemas na nossa vida. E você precisa olhar quantas pessoas têm medo da morte, medo da dor, medo de alguém mais morrer, medo de muitas coisas. Mas uma pessoa que realmente capta esse aspecto de que ele é imortal, ele é capaz de enfrentar as coisas e passar pelas coisas e retomar o seu poder, porque a alma não é um objeto físico, a alma não tem gênero. Todos os assuntos que nós temos nesse mundo relacionados ao gênero são todos ilusórios, na verdade, mas é como se fosse uma hipnose coletiva. Todo mundo está nessa hipnose coletiva, mas você não precisa estar nessa hipnose. Você está circundado por isso, mas se torna livre de gênero. E a alma, ela também não tem cor, e realmente não importa qual é a sua raça, qual é a sua cultura, tudo aquilo é secundário, tudo aquilo é parte da sua performance, nesta grande peça, nesse grande drama que está se passando. E você entra e você desempenha o seu papel, ou você dá um passo atrás e você se torna um observador desapegado, e você aprende como mudar, experimenta a si mesmo como um ser que não é igual ao seu corpo, que é apenas uma marionete. Você trabalha com a sua marionete. E há muitas analogias na tecnologia, inteligência artificial, por exemplo. Você coloca alguma coisa num pedaço de metal e aquilo torna-se um robô, e o robô faz tudo o que você quiser, e de muitas maneiras a alma é o controlador desse corpo, que naturalmente atua como uma marionete, mas não é a sua identidade.
E é isso que nós temos que mudar. Eu não sou mulher, eu não sou inglês, eu não sou a minha idade, eu não sou a minha religião, essa não é a minha identidade. A minha identidade é praticamente impossível de captar, é incorpórea, indestrutível, um ser de luz imortal que vem de outra dimensão, e nesse sentido é quase como se todos nós fôssemos extraterrestres. À medida que as pessoas começam a captar isso, que leva bastante tempo, para fazer esta mudança deste estado de ilusão de que nós somos um corpo e gradualmente captar as implicações de não ser um corpo, isso significa que não existe morte, apenas uma mudança de marionetes, e você pode desempenhar de qualquer forma que você quiser. Você não precisa ser uma vítima. Alguém pode dizer alguma coisa sobre você e você não tem que aceitar aquilo, tomar aquilo a bordo. Então há muito valor psicológico nesse entendimento, porque realmente fortalece você, devolve o seu poder. E uma coisa maravilhosa de ser capaz de conhecer é que você é capaz de tornar-se independente das circunstâncias. E tudo que você precisa fazer é assegurar-se que o seu karma seja o melhor, porque o que quer que seja o seu karma, não importa como ele era, mas como ele é agora, isso está criando o seu futuro. E o que quer ou quaisquer desafios que você encontre pelo seu caminho agora, você pode dizer que é uma consequência de algum karma do passado, você pode dizer que é um teste, você pode dizer que é alguma coisa para me fortalecer, alguma coisa para me capacitar a adquirir maior capacidade, mais habilidades, mas você interpreta tudo de acordo com a sua vantagem pessoal. Mas isso não significa que você é egoísta e também não significa que você permite que as pessoas empurrem você. Então, para mim, isso é realmente muito, muito valioso, é um estudo muito valioso e uma prática muito valiosa para fazer. Eu acho que todo mundo deveria ter acesso a esta prática. São pedaços da verdade tão profundos que você está compartilhando e automaticamente traz à minha mente um outro aspecto, porque um dos personagens principais do Gita é Krishna. Krishna, para algumas religiões, para algumas pessoas, é conhecido como Deus. E Krishna é aquele que dá as orientações para a batalha no Gita, para manter a consciência correta. E as pessoas, elas realmente têm diferentes conceitos sobre quem é Deus. E também diferentes níveis de conexão com Deus em termos do impacto disso na prática, na vida prática delas. Qual é o seu relacionamento com Deus e como é que você relaciona Deus com Krishna no Gita? É verdade isso que você disse. O que acontece é que as pessoas tendem a antropoformizar Deus, ou seja, elas tentam encontrar uma face, um corpo que normalmente é masculino. Para os cristãos é Jesus Cristo, para os budistas na verdade não acreditam em Deus, mas eles acreditam no Buda. E para as pessoas do Islã, eles dizem que Deus não pode ser descrito, mas o profeta deles é Maomé. E no judaísmo, Deus é Javé, Deus é a luz suprema, mas eles focam em Moisés, em Abraão. Então esses profetas são mais acessíveis para a humanidade que acha ou que pensa em imagens e que não é capaz de sair desta consciência do corpo. Mas quando Deus é descrito no Gita, Krishna é um dos adjetivos de Deus. Ele não é o nome de Deus e significa o mais atraente.
E Deus de fato é o mais atraente, mas então eles retratam o Shri Krishna na capa do Gita. Eles começaram a fazer isso há uns 300 anos atrás por razões políticas, para encorajar os hindus a lutarem contra os poderes coloniais e recuperarem a sua liberdade. Esta era a única forma que as autoridades religiosas poderiam fazer com que as pessoas lutassem pelos seus direitos. Então, foi então e desta forma que Krishna tornou-se conhecido como Deus do Gita. Caso contrário, se você olhar para o Gita inteiro, há diferentes palavras que descrevem Deus como diferentes nomes. Por exemplo, se você olhar para o Islã, você tem uma lista de 1000 nomes diferentes dados a Deus, o mais misericordioso, o mais compassivo, o protetor e todas estas coisas. Então, Krishna é simplesmente mais uma dessas palavras que descreve diferentes atributos de Deus, que na verdade é incorpóreo, não há uma forma física de Deus. A forma de Deus é luz. E no Gita, Deus é mostrado como uma luz mais brilhante do que 1000 sóis. Arjuna não podia tolerar olhar para aquela luz e ele dizia: pare, eu não posso tolerar, não posso lidar com esta luz. E volte para a sua forma confortável, amorosa, amigável. Então Deus é conhecido na escritura sânscrita como Bahurupi, que significa aqueles que têm muitas facetas. Aquele que pode ser experimentado de muitas formas diferentes. E quando Deus é a autoridade todo-poderoso, o juiz supremo, é bom que você tenha medo dele, mas Deus também é o amante, a sua mãe, o seu pai, o seu amigo, o seu companheiro, o seu guia, e tudo isso é muito amigável, são relacionamentos amigáveis. E quando você começa a ter um relacionamento com Deus, ele se apresenta para você, ele diz: eu existo. Mas eu não sou físico e eu não sou humano, mas eu existo. E eu sou sua mãe, seu pai, professor, amigo, guia. Então, venha até mim, aproxime-se de mim, mas para isso você precisa render a sua consciência do corpo. E tanto mais como gradualmente você entra nesta consciência da alma e toma esta identidade e se liberta do seu senso de si como um corpo e tudo que acompanha essa consciência do corpo, naquela extensão você será capaz de perceber Deus. E a sua percepção, você não pode perceber Deus através dos 5 sentidos, você só pode perceber Deus através do terceiro olho. Então, um dos nomes de Deus é aquele que dá o terceiro olho, e Krishna não tem o terceiro olho, ele não dá o terceiro olho. Então, Krishna, ele é um personagem, um ser humano, que é o principal ator, é o imperador da Idade do Ouro, que cresce e se torna Narayan. Mas uma vez que isso seja estabelecido, Deus que fala o Gita não é aquele Krishna, mas é o incorpóreo, ser supremo, que, como é mostrado no Mahabharata, Krishna senta-se em uma carruagem e Arjuna e Krishna ambos estão na mesma carruagem, e esta carruagem é simbólica para o corpo humano, é um símbolo do corpo humano, é o seu veículo, e você não é o veículo, você está no veículo. Então Krishna, Deus está falando com Arjuna nesse veículo, que significa que há 2 almas em um corpo, e elas estão falando uma com a outra, e isto está fora da habilidade de muitas pessoas compreenderem, mas sim, se você pensar sobre isso de novo e de novo, com profundidade, com detalhes, você vai ser capaz de gradualmente captar isto. Esta é a única forma através da qual Deus pode comunicar-se com a humanidade numa dimensão que os seres humanos podem
administrar, que é a linguagem humana. E então Deus fala como uma entidade espiritual que encarna no corpo da pessoa com quem ele quer falar. E uma coisa interessante sobre o Gita, que é diferente de todas as outras religiões, e as descrições dos encontros com Deus, dos profetas daquelas religiões, é que aquilo é testemunhado por outras pessoas. Quando Moisés viu o mato queimando, não houve nenhuma tempestade. Quando Jesus estava conversando com Deus, não havia nenhuma testemunha. E todas estas pessoas que tiveram essas experiências iluminadoras, grandiosas, Buda sobre a árvore, não havia nenhuma testemunha, mas Krishna, quando ele está falando para Arjuna, no campo de batalha, na carruagem, há 3 ou 4 testemunhas e todos eles escutam aquilo que Deus está dizendo. E então, isto é muito, muito importante porque você estabelece se alguma coisa aconteceu ou não quando há testemunhas. Isso é um procedimento legal. Então é muito interessante como o Gita ele passa pelo escrutínio legal, apesar de usar tantas metáforas e símbolos e tudo isso, mas ele coloca tudo isso na frente das pessoas e diz como você pode ler todo esse simbolismo. E é isso que eu tenho focado na minha pesquisa e no meu trabalho. Parece que a meditação, ela tem um papel chave. Eu acredito que em 2 aspectos. Primeiro, para sermos capazes de captar além da razão. E segundo, para também sermos capazes de conectar com o seu ser inteiro e realmente experimentar todos esses aspectos. Por exemplo, escutando você agora, alguns dos aspectos você realmente pode conectar com eles, com o seu coração, com o seu ser, e eles começam a fazer muito mais sentido. E eu acho que a meditação também ensina essa arte de ser capaz de ser mais sutil na sua percepção da realidade. E então o nosso tempo já está quase terminando e eu gostaria de convidar você para terminar este encontro, esta sessão, falando um pouquinho sobre meditação e talvez guiando as pessoas numa breve experiência de meditação, se possível. Claro. Bem, a meditação é uma jornada interna. E a meditação, na verdade, significa pensar muito, muito fundo, com uma atenção focada sobre aquilo que realmente vale a pena pensar. Então, o estudo é a base da meditação. E você precisa tomar um atributo do estudo, um aspecto do estudo e focar naquilo. Então, se você diz, ok, eu quero focar nesta ideia de que eu sou imortal. Significa que você se compromete consigo de que eu não vou pensar em mais nada além de que eu quero entender mais a fundo, mais sutilmente o que significa considerar-se imortal. Porque é diferente. Então permita-se voltar-se para dentro. Porque você não está usando os seus sentidos para meditação. Você está indo para dentro, está usando a sua mente, usando a sua capacidade para compreensão, entendimento, avaliação, que é o seu intelecto. E na sua mente você experimenta as implicações. No seu intelecto, você foca naqueles elementos, você coleciona os elementos que são parte que estão fora do seu processo de pensamento. Imortal significa sem começo e sem fim. Não é como o seu certificado de nascimento, o seu certificado de óbito, isso é totalmente irrelevante. Como é a minha duração?
Como é que eu penso sobre ser para sempre, nunca morrer? Eu vim de algum lugar e depois desta vida eu vou para algum outro lugar. Esta vida é uma pequena fatia de um todo muito maior. Então, na minha meditação, eu sou conduzido por este todo, por esta totalidade do meu ser. E como eu sei disso? É por causa que um ser muito maior do que eu está falando comigo a respeito disso, me deixando saber quem eu realmente sou. Então eu preciso ter acesso a esse ser, mais acesso a esse ser, porque eu preciso saber o que mais há. A imortalidade de mim mesmo é o meu foco agora. Então deixe-me manter a minha atenção nisso e tentar sentir na mente a enormidade deste reconhecimento de mim mesmo. Eu, de fato, sou imortal. Eu não tenho que me tornar imortal, eu já sou imortal. Eu simplesmente tenho que entender e perceber isso, de forma que eu saiba. E quando você medita dessa forma, você vai mais e mais e mais fundo e mais focada no significado daquela ideia. E através daquilo você começa a experimentar. Quando você foca e você está estável, você experimenta essa quietude interior e nesta quietude você começa a sentir, sem quaisquer distrações. Simplesmente eu sou uma alma imortal, que é incrível, maravilhosa. E depois você volta com a sua consciência para a realidade normal, porque quando você medita, você vai para uma diferente dimensão, você realmente entra nessa serenidade, nessa quietude da mente. E você não está engajado neste mundo tridimensional de som, silêncio, passado, presente e futuro. Muito obrigada. Maravilhoso, tão profundo, e é incrível como simplesmente poucos minutos assim já fazem a sua perspectiva tão mais ampla. É como se você começasse a sentir um outro nível da realidade, mas também uma outra qualidade de sentimentos internamente, diferente qualidade de sentimentos que emergem tão naturalmente. Muito obrigada, Sister Denise, muito obrigada. Eu tenho certeza que há muito mais para nós explorarmos com você e eu espero que a gente possa ter uma segunda oportunidade, que a gente possa ter uma outra sessão. E muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Vocês podem, se quiserem, encontrar mais coisas sobre Sister Denise, mais conteúdo, a gente vai compartilhar na descrição desse vídeo os diversos canais através dos quais vocês podem encontrar esse material dela. E também, se vocês acharam esse conteúdo relevante para a sua vida, inscreva-se no canal, a gente vai disponibilizar muitas outras sessões para vocês poderem se aprofundar. E também não deixem de compartilhar com outras pessoas que vocês sintam que possam ter benefício desse conteúdo que a gente tem colocado à sua disposição. Muito obrigada.